De Ezequiel a Seymour, Deus sempre levantou homens para trazer o avivamento ao mundo. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, eu sou o pastor Gilson Olávio. Estamos aqui hoje para nós gravarmos a pré-aula número 8, né? O avivamento espiritual no mundo. Antes de começarmos a falar do assunto da aula de hoje, né? Eu quero, assim, estar pedindo aos irmãos que assistirem esse vídeo na internet, no YouTube, que curtam o vídeo, que compartilhem nas mídias sociais, que joguem nas suas redes sociais, que façam uma divulgação do trabalho que está sendo feito aqui pelos nossos irmãos na sede, o grupo que o Kelvin montou para fazer esse trabalho de mídias sociais. Então, que os irmãos venham dar um apoio, né? Que é nós que temos que apoiar o nosso trabalho, né? O trabalho é nosso, é do nosso ministério. Então, peço encarecidamente a cada irmão que assistir, que receber o link no seu WhatsApp, que abra o link, que curta, que assista o vídeo até o final, que compartilhe, que envie o link para outras pessoas, mesmo que elas não sejam crentes, porque nossos vídeos têm um cunho evangelístico, sempre vai estar falando da palavra de Deus, falando de Jesus, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trabalhar no coração das pessoas que assistirem e ouvirem essa palavra. Então, eu peço a colaboração de todos os irmãos. Essa pré-aula é dirigida para que os irmãos possam ter uma noção da aula que vai ser dada no domingo, né? A lição número 8. Então, hoje nós vamos falar do avivamento espiritual no mundo. Então, o texto áureo da nossa lição está no livro de Ezequiel, no capítulo 47, no verso 5. E mediu mais 1000 e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Ezequiel capítulo 47, verso de número 5. A nossa verdade prática, irmãos, diz que somente por intermédio do Espírito Santo o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento. Então nós vemos ao longo das lições falando de avivamento já, e nós estamos entendendo que para que o avivamento venha acontecer nas nossas vidas, quem vai fazer esta obra é o Espírito Santo. Mas quem vai buscar esse avivamento somos nós. O Espírito Santo ele vai fazer a obra na vida daquele que buscar, né? Naquele que conseguir buscar a presença do Senhor. Com certeza o Espírito Santo vai trazer o avivamento. Eu também quero assim deixar para os irmãos, como eu já falei nas outras pré-aulas, que os irmãos venham incentivar-se a fazer a leitura bíblica diária. Porque essa leitura bíblica ela é importante, porque ela já está trazendo você para dentro do assunto da aula. Ela já está levando você para dentro da aula que você vai assistir no domingo. E com certeza os professores da escola dominical, eles vão explorar esses textos, e aí você já vai estar, né, sabendo, já terá lido esse texto e terá entendimento da mensagem que vai ser ensinada naquela lição. Então nós temos a leitura bíblica em classe para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta, para o sábado. E eu coloquei nos slides aí que os irmãos podem acompanhar, né? Está em Lucas 2:10, Mateus 4:16, 17, Ezequiel 37, 7 e 10, Abacuque 3:2, João 7, 37 e 39 e Lucas 15:10. Então que os irmãos leiam em suas casas, para quando chegar na aula o irmão já está sabendo mais ou menos o assunto, né? Estava inteirado do assunto. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Ezequiel 37, do 7, o 10, e no 47, o 1 ao 5 e o verso 9. Eu não coloquei no slide, que é muito versículo, mas com certeza os professores eles irão ler com vocês ou fazer aquela leitura que cada um faz uma leitura de um versículo para que seja uma leitura que todos participem, né? Então, eu não coloquei nos slides, mas na revista da Escola Dominical lá está
e tenho certeza que cada aluno vai fazer a leitura de um versículo, né? Então nós temos o objetivo nessa aula de explicar o avivamento no tempo de Ezequiel, identificar os grandes avivamentos pelo mundo, mostrar que os avivamentos mudaram o rumo da história. Introdução. O que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer atualmente. Ele produziu avivamento em várias partes do mundo, notadamente nos séculos 18, 19, no século 20. Também contemplamos um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal. Cremos que antes da vinda de Jesus para arrebatar a igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial. Nesta lição, a partir de Ezequiel 37 e 47, estudaremos os avivamentos espirituais que ocorreram pelo mundo. Primeiro, o avivamento no tempo de Ezequiel. A calamidade e restauração de Israel. O profeta Ezequiel alertou o povo a respeito dos juízos contra a desobediência, a apostasia do povo de Israel. Diante de tão grande calamidade espiritual, Deus teve misericórdia e poupou a nação da destruição e ainda a ressuscitou. Irmão, nós sabemos que todos os avivamentos, antes do avivamento aconteceu que o povo estava num declínio espiritual muito grande, numa frieza espiritual muito grande. Então nós percebemos que Deus sempre, por misericórdia e bondade, Ele trouxe o avivamento ao seu povo. Ele teve, sim, o prazer de levantar profetas para que pudesse ali falar para o povo onde estava o erro, falar para o povo do juízo de Deus que poderia vir sobre eles por causa da desobediência. E com Ezequiel não foi diferente. Deus levantou Ezequiel para pregar ali para o povo, para falar de todos os juízos de Deus, para falar que o povo estava em desobediência e apostasia. E Deus usou a vida de Ezequiel. Deus usou a vida de Ezequiel de uma maneira tremenda para que pudesse ali demonstrar ao povo. É tanto que nós chegamos no capítulo 37 e nós percebemos ali que Deus dá uma visão para Ezequiel, que é a visão do vale dos ossos secos. Essa visão Deus deu para Ezequiel para mostrar como que estava o povo de Israel espiritualmente. Como que o povo de Israel estava se comportando diante de Deus, quer dizer, estavam mortos, secos espiritualmente. Percebemos que essa mensagem que essa visão que Deus deu para Ezequiel é tão forte, ela é tão forte de significados, que até nos dias de hoje essa mensagem é pregada nas igrejas e o Espírito Santo de Deus ainda está mostrando que as igrejas, muitas delas estão como esse vale de ossos secos. Então foi uma visão que Deus deu a Ezequiel para que através dessa visão ele pudesse entender que mesmo que o povo de Deus, mesmo que a igreja, mesmo que o vale de ossos secos estivesse ali, Deus podia restaurar. Então, Israel podia estar totalmente arrasado. Poderia estar com apostasia total. Poderia estar espiritualmente mortos. Mas Deus estava dizendo, Ezequiel, profetiza. Isso quer dizer, Ezequiel, fala. Não deixa de falar a palavra de Deus. Isso serve para nós. Às vezes nós ficamos criticando igrejas mornas, igrejas frias, igrejas sem a presença de Deus, mas será que nós, como profetas, estamos falando a palavra de Deus? Porque o que é que traz vida? A palavra de Deus. E Deus falou, Ezequiel, profetiza sobre esse vale de ossos secos. E ali Ezequiel obedeceu a voz de Deus. O que eu posso trazer para nossos dias para contemporaneizá-los? Deus ainda está querendo usar os profetas nos nossos dias. Os profetas têm que estar de pé. E quando Deus mandar falar, os profetas têm que falar. Porque Deus vai usar aqueles que estiverem na brecha para trazer o avivamento à sua igreja. Nós vamos ver na história do avivamento pelo mundo que Deus sempre levantou homens com coragem, homens que tinham fé, homens com disposição para trazer um avivamento ao mundo em cada época, né? Então aqui o Ezequiel é apenas um exemplo. Nós estamos tomando o capítulo 37 de Ezequiel para exemplificarmos como que Deus pode fazer,
mesmo diante de um vale de ossos secos, ele pode trazer vida, né? E já quando chegamos no capítulo 47, que é o rio de águas purificadoras, o capítulo 47, o profeta viu um homem que possuía um cordel de medir nas suas mãos, o qual mediu uma distância 1000 côvados, ou 450 metros, e fez o profeta passar pelas águas que chegavam em seus tornozelos, e a cada etapa de 1000 côvados, o profeta andava nas águas, chegava no joelho, no lombos, e por fim teria que nadar para prosseguir naquela caminhada. Eu entendo aqui nessa mensagem que quando Deus está falando desse homem com um cordel de medir, é como se Deus estivesse medindo a nação e estivesse chamando a nação para perto de si, dele. 450 metros estava a distância daquele homem das águas. Só que Deus chamou ele para passar as águas. E a gente percebe que quando ele chegou, a água estava no tornozelo. Depois a água chegou aos seus joelhos. Depois a água chegou aos seus lombos. Depois a água já ficou emergido na água, que precisou nadar. Deus estava mostrando ali que o avivamento ele é progressivo. Quanto mais você se aproximar das águas profundas, mais você vai mergulhar. Mais o Espírito Santo vai mergulhar você dentro das coisas de Deus, dentro da palavra de Deus. Mais você vai sentir a presença de Deus. Então, estava aqui também sendo um Ezequiel sendo usado aqui como uma imagem, como um exemplo. Aproxima-se de Deus, aproxima das águas, que você vai encontrar avivamento, você vai encontrar vida. Então nós encontramos aqui na sinopse do tópico 1, o vale de ossos secos e as águas purificadoras são duas imagens que revelam como Deus pode avivar o seu povo. Na primeira, Deus avivou o seu povo pela palavra do profeta. Profetiza sobre o vale de ossos secos, Ezequiel. Na segunda, ele falou assim, olha, aproxima. Vai se aproximando, Ezequiel. Aproxima-se. Mesmo que esteja na tua mão um cordel de medir, mas aproxima-se das águas. Deus estava mostrando assim, aproxima-se de mim. Quanto mais perto você chegar, mais profundo vai ser, né, os mistérios, vai ser o avivamento que você vai ter na minha presença. No tópico 2, os grandes avivamentos pelo mundo. Na Europa, houve períodos em que o continente europeu estava em situação idêntica ao povo de Israel. Na Alemanha, por volta do ano 1722, o conde Zizendorf liderou os morávios, um movimento de grande avivamento que trouxe o fervor espiritual ao ponto de espalhar por todo o continente europeu, chegando até a América. Assim como estava o povo de Israel na época que Deus mandou Ezequiel profetizar no Vale de Ossos Secos, também estava o povo de Deus na Europa. A Europa que é o berço do Evangelho, né? A Europa foi o berço do Evangelho no continente ocidental. Nós sabemos que passou por grandes momentos. Se você for perceber, de 1722, menos de 200 anos da Reforma, mas já estavam frios na fé, já tinham perdido o fervor. Aí Deus, através dos morávios, um movimento de pessoas que buscavam a presença de Deus, a santificação, a purificação, eles faziam um movimento de se separar do mundo, viviam separados, viviam constante oração, viviam em constante jejum, busca da palavra de Deus. E eles tiveram o apoio do conde Zizendorf, que liderou. E esse movimento ele trouxe um grande avivamento sobre a Europa, a ponto de o desejo missionário fluir no coração deles e eles começarem a espalhar, né, pelo mundo pegando a palavra de Deus. Depois nós chegamos na época, na Inglaterra, no ano de 740, com John e Charles Wesley e George Whitefield. Buscaram o poder de Deus com grande fervor, a unção do Espírito Santo se pregaram contra o formalismo, sem poder da igreja daquele tempo. Um grande avivamento desceu sobre a nação inglesa. Na época do John Wesley, na época do Charles Wesley, do George Whitefield, a Inglaterra estava mergulhada numa apostasia total. Pastores que pregavam em suas igrejas,
terminava as pregações, iam para os bares, terminava suas pregações, iam para os teatros da época, se embriagavam. Homens totalmente sem direção, a igreja morna, fria, não tinha mais vida. Era o vale de ossos secos, lá de Ezequiel. Mas Deus sempre levantou homens. E aí usou na vida do John e do Charles e do George, homens que tinham prazer de buscar a presença de Deus, homens que se santificavam, homens que tinham um fervor espiritual grande. Foram homens que desbravaram no campo missionário. E foi através desse avivamento que eles receberam, que eles começaram a pregar contra o formalismo, contra a igreja morna, contra aqueles dias em que a igreja estava passando, contra aqueles pastores. E eles conseguiram trazer um avivamento novamente à igreja de Cristo. E aí começou novamente um fervor para a missão. Porque todas as vezes que há um grande avivamento, irmãos, sempre vai levantar um desejo da gente pregar a palavra de Deus, da gente anunciar as boas novas de salvação. Sempre vamos querer fazer missão. A igreja avivada é a igreja missionária. A igreja avivada é a igreja que tem o desejo de fazer missões. E esses homens tiveram esse desejo. Nos Estados Unidos, o Charles Finney foi usado por Deus para um grande despertamento espiritual. Ele foi inspirado por Morgan, do movimento da vida profunda, que pregava viver uma vida plena com Deus, em detrimento a viver uma vida morna na fé, em que as igrejas da época viviam. A gente percebe que as igrejas, elas, em um determinado tempo, elas começaram a viver um formalismo. Elas começaram a viver uma coisa assim que meio que já estava frias na fé. Mas Deus não estava contente com isso. E Deus foi sempre levantando. E nos Estados Unidos ele levantou o Finney, que se inspirou, né, no Morgan, porque esse Morgan fazia parte do movimento de uma vida profunda com Deus. Eram os homens que se dedicavam integralmente a Deus, em santidade. Eles buscavam a presença do Senhor. E eram homens que tinham o Espírito Santo de Deus. Eram homens cheios do Espírito Santo de Deus. Então eles inspiravam pessoas. E aí foi quando eles se levantaram também para pregar a palavra de Deus, para pregar contra a frieza da igreja. Percebe que todas as vezes que está acontecendo uma frieza espiritual, que está acontecendo uma apostasia, Deus levanta pessoas para pregar contra o seu povo? Foi assim no Vale de Ossos Secos. Antes Deus estava usando Ezequiel para pregar contra o povo, contra a apostasia. Deus falou com Ezequiel para profetizar. Depois aconteceu na Europa, na Alemanha, aconteceu na Inglaterra e aconteceu aqui nos Estados Unidos. E esses movimentos eles vêm desencadeando raízes que vai chegar ao movimento pentecostal da Rua Azusa, que nós vamos ver aqui. Nesse tópico 2 aqui também, as raízes do movimento pentecostal no ano de 1900, Charles Fox, o obreiro leigo e pregador itinerante, resolveu fundar um movimento da fé apostólica. Em 1901, no Texas, o pastor negro, filho de escravo da Lusiânia, William Joseph Seymour, pertencente ao grupo Santidade, foi atraído pelo movimento da fé apostólica, sendo batizado com o Espírito Santo, com evidência de línguas estranhas. Em 1906, ele foi para a Califórnia, começou ali a pregar a mensagem pentecostal. Então, esse movimento de avivamento ele veio perdurando durante os séculos e chegou até o 1900. E ali começou, né, a preliminar do pentecostalismo. Então, a gente acha que o pentecostalismo começou na Rua Azusa, mas não. Antes teve pessoas que já estavam pregando a palavra de Deus, já estavam sendo batizados com o Espírito Santo, falando em outras línguas, já tinha um movimento já sendo formado. O movimento da Rua Azusa foi o auge, foi quando Deus espalhou missionários por todo o mundo, usando esse movimento da Rua Azusa. Então, em 1906, o Seymour, ele também foi batizado com o Espírito Santo, falando em línguas estranhas, e ele mudou-se para a Califórnia, ele começou a pregar a mensagem pentecostal, começou a falar de Jesus.
Aí depois ele foi a Los Angeles, na Rua Azusa, quando começou o movimento. E ele fundou a Missão Evangélica da Fé Apostólica, começando assim o movimento pentecostal do século XX, que impactou o mundo inteiro. A gente pegando a história do pentecostalismo, chegando até Seymour, a gente percebe que ele começou ali, só que o salão ficou pequeno, ele foi e mudou para esse salão da Rua Azusa, e ali onde foi mesmo divulgado, onde Deus acrescentou pessoas ao movimento pentecostal, e dali saíram pessoas para o mundo inteiro, para fazer evangelismo pelo mundo inteiro, e ali começou um movimento pentecostal forte, que está chegando até os dias atuais, com muitas dificuldades, mas está chegando aos nossos dias. Nós temos que crer que Deus ainda continua batizando com o Espírito Santo, que ainda continua usando as pessoas para pregar o evangelho da salvação, que o pentecostalismo ainda é um movimento que provém de Deus, que está com o propósito de levar as pessoas ao avivamento. Então nós percebemos que os grandes avivamentos marcaram a Europa, impactaram os Estados Unidos e formaram as raízes para o avivamento pentecostal. Que agora estamos fazendo aí 115 anos, né? 116 anos, chegou aqui ao Brasil. Nós sabemos que chegou ao Brasil de uma maneira bem diferente, porque não chegou nos grandes centros. No Brasil ele chegou lá em Belém. Então chegou vamos dizer assim, pela periferia, vamos dizer, né? Mas aí foi contagiando o Brasil inteiro, a ponto de 20 anos depois ter igreja espalhada por todos os estados do Brasil, né? A Assembleia de Deus está espalhada por todos os estados do Brasil, menos de 20 anos depois da fundação. Então isso foi um movimento pentecostal, isso foi um avivamento, um grande avivamento, né? Que Deus promoveu ali na Rua Azusa, que alcançou missionários, como o Gunavini e o Daniel Berg, que chegaram ao Brasil. E isso foi fruto daquele avivamento da Rua Azusa, que eles entenderam que precisavam sair para pregar a palavra de Deus e anunciar, né, esse avivamento. Os avivamentos mudaram a história, impactos no mundo. É consenso entre os estudiosos que os maiores avivamentos causaram impactos no mundo político, econômico e cultural, em meio à tragédia de racismo, até entre as igrejas históricas. Mesmo assim, podemos encontrar pessoas batizadas com o Espírito Santo, falando em outras línguas e cultuando ao Senhor, mesmo cometendo toda a perseguição racial da época. Interessante que o movimento pentecostal, o avivamento, ele foi causando impactos culturais, políticos e econômicos. Por quê? Porque mudou muito, muito, muito. E uma das principais, vamos dizer assim, os principais que nós vemos de mudança, sinais de mudança, é nos Estados Unidos. Porque ante esse movimento pentecostal, em que muitos negros ali foram batizados com o Espírito Santo, as igrejas elas eram, vamos dizer assim, predominantemente brancas, as igrejas tradicionais, tinham poucos negros. Então o que aconteceu? Deus foi agregando, foi juntando. Quer dizer, Deus começou um combate racial através do avivamento. Percebe que um pastor negro foi quem começou o movimento. Então Deus foi usando para quê? Para impactar o mundo político, o mundo cultural e o mundo econômico. E aí sim começou um movimento contra o racismo ali nos Estados Unidos, mais forte. Por quê? Porque homens cheios de Deus se levantaram, tanto para pregar a palavra de Deus, tanto para anunciar as boas novas de salvação, como para protestar contra o racismo. Uma coisa que não estava, né, no prazer de Deus, ver aquela divisão por cor, né? Mas o movimento pentecostal teve essa influência, teve esse momento em que ele influenciou essa mudança, encorajou pessoas a fazerem esses movimentos contra o racismo, né? Então, a geração depois do avivamento
teve um consenso que os avivamentos provocaram mudanças em muitas igrejas pelo mundo. Porém, sabemos que pouco tempo depois, em muitos lugares, a chama se apagou. Agora, mais do que nunca, devemos buscar um avivamento espiritual para nossas vidas. Percebemos que os Estados Unidos, a Europa foi o berço do evangelho. Se hoje nós olharmos para a Europa, ela está quase precisando ser evangelizada. Por quê? Porque as pessoas se esfriaram tanto na fé, se perderam tanto na apostasia, que está precisando ser evangelizada por missionários de outros países. Porque eles mesmos já não estão tendo mais condição espiritual de pregar a palavra de Deus. Percebemos como o mundo geopolítico tem mudado a partir da Europa e tem oprimido as igrejas, tem tentado destruir a base, né, o pilar da igreja, né? E aí percebemos que também os Estados Unidos está no mesmo caminho. O avivamento passou pelos Estados Unidos há 100 anos e daí para cá ele foi devagarzinho diminuindo. Percebemos que depois de um certo tempo do avivamento, as igrejas voltam àquela frieza, àquela mordidão, aquele negócio que não estão nem aí, voltam ao formalismo. E a gente tem que entender que, olhando para trás, nós, a igreja brasileira, temos que ver que não podemos cometer os mesmos erros. Nós temos que estar sempre buscando esse avivamento. Nós temos que estar sempre buscando a presença de Deus, para que não possamos nós cair nesse mesmo buraco. Nós sabemos que a igreja brasileira já está bem propensa à apostasia. Porque nós dizemos que temos 37 milhões de crentes no Brasil e não vemos muita mudança no país, né? E onde há avivamento, há mudança cultural, política, social. Então nós temos que estar atentos a isso e não deixar a chama se apagar. Temos que lutar para que esse avivamento possa manter-se em nossas vidas, porque nós fazemos parte dessa história. O avivamento pentecostal chegou ao Brasil e a igreja brasileira entendeu, e hoje nós sabemos que o movimento pentecostal brasileiro é um movimento forte, que envia missionários para todo o mundo. Só que nós temos que entender que se nós não buscarmos a presença de Deus, não nos santificarmos, não orar, jejuar, pregar a palavra de Deus genuína, nós podemos cair no mesmo abismo que caiu a igreja europeia, a igreja americana. Então vemos que no Sinopse 3, ao longo da história dos avivamentos espirituais, impactaram o mundo em diferentes modos culturais, políticos e econômicos. Então nós sabemos que houve esse impacto, né? A conclusão: Deus deseja operar nas igrejas do mundo para promover um grande avivamento espiritual que sacuda as estruturas eclesiásticas e denominacionais. Entretanto, é preciso buscar o batismo no Espírito Santo com perseverante fervor, que haja sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Em nome de Jesus, que o Santo Espírito sopre avivamento espiritual e que eu use abundantemente, e o que o uso abundante dos dons espirituais seja real e que nós possamos em nossos cultos, né? Irmãos, os professores da escola dominical eles vão ter um tempo maior para, né, explicar bem mais sobre o assunto, para dessecar melhor esse assunto. Mas eu quero deixar assim uma base para vocês. Temos que lutar para mantermos esse avivamento, para buscarmos a cada dia o batismo com o Espírito Santo, falar em outras línguas, profetizar, orar pelos enfermos. Nós temos que incentivar nossas igrejas, nossos irmãos a buscarem esse batismo com o Espírito Santo, para que nós não deixemos cair, né, o fervor do pentecostalismo, o avivamento através do Espírito Santo. Porque é através do Espírito Santo que nós vamos receber avivamento. É através do Espírito Santo que nós vamos conseguir manter-se de pé. As igrejas, percebemos que algumas delas já estão entrando no formalismo também. Só que porque algumas estão entrando, nós também não podemos, nós temos que lutar.
E eu sei que a luta é diária, eu sei que a luta é constante, eu sei que temos que lutar muito contra o sistema, contra o formalismo, contra até mesmo outras igrejas que acham que não precisam mais disso. Mas nós sabemos que sem o Espírito Santo, sem avivamento, nós não vamos conseguir, não vamos resistir. Amém? Eu quero agradecer a vocês por mais uma aula, uma pré-aula, que nós estamos aqui gravando. Que vocês assistam, compartilhem, comentem. Possa fazer comentários, irmão, nós aceitamos os comentários. Então, os irmãos entendam que o comentário também nos ajuda, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Até uma próxima. Nós estaremos aí para falar um pouco mais da palavra de Deus ao coração dos irmãos. Amém? Deus abençoe.